o delírio do povão. Amaral, segundo mensagens que circulam, a situação da CACI é grave e decorre de ilicitudes e da má gestão de administradores que, inclusive, foram nomeados pelo próprio banco. Assim, essa tentativa de repassar esse ônus para os associados não seria ilegal? Bem, Norton, as afirmações que você fala são, na verdade, verdadeiras. Existem diversas mensagens circulando na internet informando isso, que a situação é grave e decorre de má gestão de todas as questões. Eu, particularmente, divirjo desse entendimento e vou te dizer por quê. Em primeiro lugar, porque nós temos uma situação atual em que o plano de associados está com déficit e o plano CACI Família está equilibrado e com reservas bem definidas. Ora, se o gestor de um é o mesmo gestor de outro, não é porque o gestor trabalha com má fé ou é uma má gestão, senão teríamos problema nos dois planos. Na realidade, o que faz diferença entre um plano e outro é o fato de que no plano CACI Família eu reajusto todo ano pelo índice da inflação da saúde, enquanto que no plano de associados nós escolhemos um modelo em que nós pagamos um percentual do nosso salário, o banco contribui com outro percentual e este montante serviu por longo prazo que a gente pudesse pagar todas as despesas e formar reserva para a CACI. Só que há 19 anos a gente não rediscute os parâmetros de custeio da CACI. E chegou o momento em que entramos em déficit, deixamos esse déficit operacional que vem desde 2004, a gente em 2007 fez um ajuste e agora chegou no momento que nós estamos discutindo quando estão se extinguindo as reservas do plano de associado. Mas a CACI tem duas reservas, né? Dos dois planos. Então, em primeiro lugar, não acho que foi fruto de má gestão. Pelo contrário, 19 anos sem corrigir o patamar ou o parâmetro de custeio da nossa caixa, acho que todos nós associados temos que agradecer, concordando ou divergindo de todas as gestões que por lá passaram, eleitos ou nomeados, que a gente possa dizer, até agora temos o plano de saúde, que é referência nacional, é a maior autogestão do país e que por 19 anos consecutivos não precisamos reajustar os parâmetros de nossa contribuição, que continua 3%. Nesse momento, é hora de rediscutir o sustento e a sustentabilidade da CACI. E é para isso, então, que a gente está fazendo esse debate. Então, essa é a minha opinião a respeito das conversas sobre má gestão e ilicitude. Acho que não tem ilicitude, como a inflação da saúde é maior do que a inflação que corrige nossos salários, de quando em vez nós vamos ter que reajustar a nossa contribuição. A vantagem para nós é que não é de ano em ano e nem integralmente pela inflação da saúde. E isso beneficia a nós e até indiretamente o próprio banco, que nos fornece um plano de saúde a um custo menor do que se ele tivesse que contratar também no mercado. Amaral, em 1996 foi aprovado o novo estatuto para a CACI. Eu votei contra. Mas reconheço que tinha a questão do modelo, era importante para o trabalhador ter um modelo baseado na prevenção. Mas temos, Amaral, já em 97, o banco colocando um limite claro para a implantação desse modelo. Ele acaba com o plano de cargo, ele congela os salários, ele avilta as relações de trabalho. E agora vemos o banco de novo, Amaral, dizendo que vai fazer acontecer pela CACI, pelo seu associado. Mas o que nós estamos vendo por trás disso tudo, Amaral? Uma incoerência intrínseca. O que você acha disso, Amaral? Foi boa a sua pergunta, porque a gente tem a possibilidade de voltar a 1996, quando a gente muda o modelo de atenção do banco. Até 1995, quem cuidava da questão da saúde no banco era o DEASP. O banco era responsável pela nossa saúde. A CACI era uma caixa pagadora. E quem não podia ter um atendimento é que iria procurar um médico credenciado, mandava para a CACI a conta e a CACI era apenas uma caixa pagadora. Quando em 95 decidiu se extinguir o quadro de médicos do banco, é que veio ao debate de se nós íamos ter a nossa saúde coordenada por alguém contratado pelo banco ou se nós iríamos propor, o que aconteceu, de que a CACI passasse a ser responsável, podendo nós elegermos também diretores para a CACI para acompanhar a implantação do modelo
de atenção integral à saúde, que era o modelo que o movimento sindical e os trabalhadores já vinham fazendo desde a década de 70, com lógica na prevenção e não no pagamento de ida a médico no sistema curativo. Na realidade, logo em 97, como você bem falou, o Banco do Brasil decidiu que ia alterar o plano de cargos e salários. Era um plano de cargos e salários que a diferença entre o salário de ingresso e o último nível da carreira era 4 vezes. E o Banco do Brasil, de forma unilateral, reduziu essa diferença de 1 para 4 para 1 para 1,3. Essa decisão unilateral do banco, de imediato, afetou a receita da CACI, trazendo então aquele ponto de equilíbrio que a gente pensava de longo prazo para mais curto prazo. Não satisfeito com isso, o Banco do Brasil, ainda a partir dessa época, congelou os salários dos funcionários. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Veja bem, com esse período todo de salário que sequer foi reajustado e que os abonos que eram dados não tinham contribuição para a CACI, foi outra vez uma nova redução na receita da CACI. E aquela projeção que a gente tinha feito de longo prazo, de arrecadar, formar reserva e depois poder rediscutir o parâmetro do plano, acabou vindo para muito perto. Mas também não foi só isso. Logo em seguida, tomam posse os funcionários a partir de 1º de janeiro de 98, e apesar do estatuto estar escrito que nós contribuiríamos com 3% e o banco com 4,5%, o banco só pagou da parte dele 3% para os novos funcionários, ficando devendo a CACI desde 98 até 2007. Em 2007 é que o banco, então, resolve pagar essa dívida, mas não aceita registrar como dívida. Ele registra que isso seria um aporte para investimento nos novos, na implantação do modelo para todo o país. E aí, nesse momento, a gente vê que de 1996 até 2007, a gente conseguiu cadastrar no modelo de atenção integral, com a estratégia da saúde da família, 40% do quadro do plano de associados. Agora, quando o banco diz que nesse novo momento ele tem uma proposta, que ele diz que é para ajudar a CACI, repassar para nós um determinado montante, você tem razão. Fica difícil a gente acreditar. Até porque ninguém consegue enxergar como poderia ser essa coisa. Em 2007, o banco fez um aporte de 300 milhões para a CACI aprofundar o modelo de atenção integral à saúde. O que foi feito com esse dinheiro? E qual é a proposta de aprofundamento desse modelo feita pelos atuais diretores eleitos? Muito boa pergunta, Maria José. Inclusive, da sequência no que a gente estava acabando de falar. Em 2007, nós tínhamos uma defasagem e um déficit provocado por todas aquelas reduções que nós falamos do aporte de recursos para a CACI, mas principalmente pelo não pagamento dos 4,5% do banco para todos que tinham tomado posse desde 1998. Em 2007, o banco fez esse aporte de 300 milhões, só que o banco não aceitou registrar que isso era pagamento da dívida que ele tinha por não ter recolhido os 4,5% desde 98. Por esse motivo é que o banco registrou que era um dinheiro extra e para o aprofundamento do modelo. O dinheiro não sumiu, o dinheiro entrou e teve que ter sido usado prioritariamente para ir cobrindo o déficit do que já estava gasto. Se o banco entende que ele não pagou esse passivo, então ele ainda deve, concorda? A discussão então para nós é o seguinte: o banco aportou o dinheiro, mas de fato não foi o suficiente para nós podermos avançar na implantação do modelo. O que os diretores eleitos hoje defendem como aprofundamento do modelo de atenção integral à saúde? O modelo de atenção integral à saúde, previsto agora no novo projeto, ele prevê o seguinte: a implantação de 2 projetos pilotos que vão ser feitos na periferia ou no entorno das grandes cidades, onde tem grande concentração de colegas associados, instalando novas clínicas CIS. E, ao mesmo tempo, aonde há menos concentração de colegas, a ideia é fazer um serviço igualzinho ao modelo de atenção integral, só que sem serviço próprio, com médicos referenciados, onde você vai poder ter a mesma multidisciplinariedade, a orientação como se for uma porta de entrada quando você vai na clínica CIS com o seu médico de saúde, seu médico de família, mas, por outro lado, garantindo que todos os prontuários de todos nós possam ser melhor acompanhados pela CACI e que a gente procure especialistas sempre orientados e não cada um procurando o seu sem saber antes que seja feito o nosso diagnóstico, do nosso problema.
O modelo é esse. Até 2021, espera-se que a gente tenha concluído todo esse projeto piloto, que está orçado em 150 milhões de reais e mais em torno de 200 milhões de reais até 2021, para que a gente possa depois gradativamente chegar a atingir 100% do plano de associado, mais 100% dos crônicos do plano Cassi Família. É esse o desafio que está colocado para nós. E só com a implantação desse modelo é que a gente pode diminuir a curva de crescimento da inflação da saúde, que hoje cresce a 12,02% ao ano. Amaral, como você vê a possibilidade de resolver a questão da sustentabilidade na Cassi? Esse é o nosso desafio, é saber como que a gente trabalha a sustentabilidade da Cassi. E a primeira coisa a responder é: o que é sustentabilidade? Nós estamos trabalhando e debatendo dentro da ANAB e conversando com as outras entidades que compõem a mesa essa definição. A definição de sustentabilidade para nós é ter capacidade de pagar todas as contas que precisamos pagar e, além disso, formarmos reserva para podermos fazer investimentos, cobrir eventualidades e até mesmo garantir uma boa reserva para quando tivermos que negociar uma revisão dos parâmetros de equilíbrio da Cassi. E aí, para isso, é importante duas questões. Uma, que todo funcionário do banco, participante do plano de associados, tenha conhecimento e compreensão do que garante essa sustentabilidade. Só assim o pessoal que está na mesa de negociação vai poder ter a confiabilidade e a legitimidade para poder discutir melhor com o Banco do Brasil. No nosso modo de ver, algumas questões precisam ser bem definidas nesse ponto. Primeiro, para eu definir a sustentabilidade, eu preciso projetar qual deve ser a despesa que eu vou precisar pagar ao longo dos anos. Então, devo pegar todo o processo de quanto que a gente vem pagando e qual é a inflação da saúde que está ocorrendo, trago até 2014 e depois eu projeto para 2020, 25, 30, 35, faço uma projeção a futuro. Negocio com o banco por quanto tempo a gente está buscando essa estabilidade. E lá, então, vai corresponder a um percentual da folha de pagamento, também projetada, para a gente poder dizer, lá no futuro, em 2021, 23, 25, ou quando for, nós precisaremos, digamos, de 10% de arrecadação sobre a folha para arcar com o total da despesa que está prevista na saúde. Feito isso, nós vamos colocar o seguinte: de quanto em quanto tempo a gente revê essa projeção? Vamos cometer o mesmo erro do passado, de só discutir, como estamos fazendo agora, quando a reserva está sendo consumida? Entendo que nós temos que aprender com o erro do passado e dizer, assim como em outros lugares, o custo e o preço para cada um de nós é corrigido anualmente, nós podemos combinar de que para esse assunto nós teremos uma revisão de 6 em 6 anos, de 5 em 5, de 8 em 8, para a gente poder estar discutindo antes da necessidade. Outra coisa que é fundamental é a gente tentar resgatar, neste momento que a gente está replanejando a Cassi para mais longo prazo, a proporção de 1 para 1,5. Hoje o banco paga 4,5 e nós 3, mas é 4,5 e 3 fixado. E acho que o que nós precisamos é garantir, toda vez que a gente quiser debater a sustentabilidade da Cassi, essa proporção deverá ser mantida. Calcula-se a necessidade, 1,5 vezes para o banco, 1 vez para nós. Precisamos garantir a implantação do modelo de atenção integral à saúde. Por quê? Porque apesar de acompanhar a inflação da saúde, ele cresce em índice menor do que quando a gente está no sistema aberto e com muito mais resolutividade, muito mais útil para o trabalhador na lógica da prevenção, para que a gente possa cada vez garantir que o nosso custo crescerá em muito menor prazo. Feito isso, aí sim é na hora da gente poder discutir que os modelos de negociação e regulação têm que caminhar para e passo. A negociação que a gente faz garante algum preço a ser cobrado, mas hoje a gente negocia por procedimentos. Eu pago a cirurgia, eu pago o anestesista, eu pago pela quantidade de gás, eu pago pela quantidade de atadura, pelos medicamentos. A ideia é que a gente possa estar debatendo e negociando com os hospitais um custo, por exemplo, para uma cirurgia de apendicite.
Algumas podem ter um custo maior para o hospital, outras menor, mas para a gente que está contratando, passa a ser mais fácil fazer um orçamento e administrar as contas da CACI. Não é utopia, não. Isso já acontece em outros lugares do mundo e até aqui dentro do Brasil com a própria CACI. Então, esse é o desafio que a gente tem. Fazer um pacto e um aperfeiçoamento nas metodologias de negociação e regulação para que a gente possa avançar. E, por fim, a nossa proposta prevê, como o banco causou uma série de desafios para nós por decisões unilaterais, diminuindo a receita da CACI, fazendo com que a gente estivesse vivendo hoje esse déficit, a nossa proposta é que, durante esse período do projeto piloto, que o banco custeie esse projeto piloto de 150 milhões de reais, enquanto a gente, com o novo parâmetro, começa a aumentar a nossa arrecadação para poder garantir a constituição de nova reserva para a CACI. Amaral, mais uma coisa, em que dependeria a CACI dessa provisão do BB? Bem, Norton, a CACI, a priori, ela não precisa de provisão nenhuma. A legislação não obriga que ela faça nenhuma provisão, nem que tenha provisão. Ela precisa receber do banco as contribuições que lhe dizem respeito e receber dos associados a contribuição também que eles se comprometeram. As que existem hoje, 4,5 do banco, mais 3 dos associados, se demonstrou como deficitária. Não paga o total das contas com atendimento à saúde de ativos e aposentados. Então a CACI hoje, como essa provisão só diz respeito ao 4,5 do banco e o 4,5 é insuficiente, não faz diferença para a CACI, porque o banco continua com a obrigação de pagar esse 4,5, tendo ou não tendo provisão. A diferença está no seguinte, o banco afirma que ele, já sabendo que estando em déficit, que seria necessário aumentar as contribuições, tanto nossa quanto do banco, ele diz, eu só posso aumentar a minha se isso não diminuir a minha capacidade operacional. E essa capacidade operacional do banco é afetada pelo quanto ele tem que provisionar. Mas isso não é mistério e nem é obrigação da CACI. Então, o que a CACI depende disso? Nada. A gente pode, nós, corpo social, combinar com o banco o seguinte, se ele tem que aportar, somando a contribuição dele de ativos, aposentados e pensionistas, digamos, por exemplo, 2 milhões de reais, e se ele pode dizer o seguinte, tudo bem, eu posso fazer isso mantendo o aposentado e pensionista em 4,5. E a diferença pago com relação à participação dos ativos, desde que o montante seja 2 milhões. E se fizer isso, não precisa repassar o fundo para a CACI. Continua com ele e ele continua cumprindo a sua obrigação e nós, associados, continuaremos cumprindo a nossa. Então, falando bem curto e grosso, a CACI precisa desse fundo? Não. A CACI precisa que o banco cumpra com a obrigação dele de aportar recurso e nós também. O que está sendo pago hoje é insuficiente. E se o banco diz, eu estou propondo passar para vocês a insuficiência, não resolveu nada. Primeiro eu preciso projetar qual é a receita que a gente precisa ter futura e discutir o novo percentual que seria para a gente pagar e o novo percentual para o banco, pagando os gastos e criando reserva. O que é essa danada dessa provisão, Amaral? De 5 bilhões, 800 e cacetada. O que vai trazer de bom para nós, para a CACI? O que está por trás disso tudo, meu irmãozinho? Bom, essa é uma pergunta muito importante. O que é essa tal provisão que está gerando um debate no Brasil inteiro? Trata-se da resolução CVM 695, que determina, em termos gerais, que toda empresa deve dar transparência para os seus sócios do quanto que ela tem de compromisso presente e futuro. E isso é legítimo. Ter que dizer para cada um que vai entrar como sócio, ó, essa empresa já está devendo tanto, tem um compromisso para agora e tem um compromisso de longo prazo. Só que isso poderia ser feito apenas com uma nota explicativa. No caso da CVM 695, ela obriga que seja feita uma provisão, ou seja, retirar do patrimônio líquido da empresa um montante grande de dinheiro, no caso dessa provisão que estamos conversando, 5,8 bilhões de reais, e botar em provisão. No caso do Banco do Brasil, que é um banco, ele está subordinado a uma regra, a um acordo internacional chamado Acordo de Basileia, que só permite ele operar até 8,5 vezes o patrimônio líquido que ele tem. Isso significa que cada 1 bilhão que ele tira do seu patrimônio líquido e bota em provisão é menos 8,5 bilhões que ele pode operar.
Então o banco está aproveitando a crise da CACI para dizer, preciso não aumentar a minha provisão para que eu não perca capacidade operacional. E essa me pareceu ser a preocupação do banco logo no início do debate. O grande problema é que, em seguida, quando o banco formalizou a sua proposta, ele não só propôs, eu não posso aumentar a contribuição do aposentado, ele veio propor passar toda essa provisão para a CACI, reduzindo de 4,5% para 0%. E ainda pretende, para poder não fazer a provisão, soltar um fato relevante no mercado, dizendo, a partir do momento que os empregados aceitarem que vão receber essa provisão todinha como um fundo da CACI, eu não tenho mais compromisso com a contribuição para os aposentados. E aí não tem acordo. Uma das premissas que a gente defende é que a sustentabilidade da CACI, ela passa por questões objetivas. Projetar qual é o gasto previsto para o futuro, projetar quanto que vai crescer a folha de pagamento do banco e apurar quanto que eu preciso dessa folha, quantos % dela, para poder pagar o custo. E a partir daí, a gente discutir qual é a proporção do banco e qual é a proporção dos funcionários do banco. A aceitação desse fundo responsabiliza o Banco do Brasil em relação a CACI e seu associado? Abordou perfeitamente a questão. Essa é a maior polêmica que gira hoje entre as entidades e entre os funcionários. Eu entendo o seguinte, a proposta do banco tal qual formulada, ou seja, te repasso, não corrijo e daí para frente vocês são responsáveis por isso e eu acho que dá, desresponsabiliza o banco sim. Entretanto, na mesa de negociação, o banco disse, eu topo estudar a possibilidade de passando o fundo, atualizar ele periodicamente, fazer a cobertura, contribuir mais para os ativos para compensar o pessoal aposentado e tudo mais. Veja bem, não tem essa proposta ainda, o banco ficou de tentar ver se consegue apresentar uma proposta escrita, que não é responsabilidade nossa, é interesse dele isso. Como eu falei já em outras ocasiões, nosso problema com a sustentabilidade é discutir qual vai ser o custeio para poder pagar a conta e gerar reserva. Essa é a nossa atribuição. O interesse de ganhar ou perder capacidade operacional é do banco. Creio que a gente tem que considerar isso sim, mas não tem que assumir como uma responsabilidade nossa. Tenho visto vários colegas comentando que seria uma traição do BB para com seus funcionários a transferência de um fundo de 5,8 bilhões para a CACI. Não só com os funcionários aposentados, mas principalmente com os funcionários aposentáveis, como eu. Suspeita-se ainda que esse dinheiro possa desaparecer. O que você pensa disso? A preocupação está correta, né? A preocupação dos colegas, porque o pessoal entende que entrou para o banco com o compromisso de nós podermos ter um atendimento à saúde até o final de nossas vidas. Esse é o principal atrativo dito até pelo banco. Se qualquer forma que o banco apresenta que essa transferência significaria romper esse compromisso, é uma traição. Está corretíssimo. Quanto à suspeita de que esse dinheiro desaparecerá, vamos tentar só esclarecer. Desaparecer porque alguém meteu a mão grande, não existe essa chance. Até porque na gestão desse fundo, quer seja dentro do banco, quer seja na CACI, teriam pessoas indicadas, eleitas, auditoria, conselho fiscal, conselho deliberativo. Ele pode desaparecer sim, se não está dimensionado corretamente. O que pode acontecer? É a gente utilizar ele por um tempo, porque ele vai ficar lá como reserva e toda vez que falta dinheiro, consome-se reserva. E aí, daqui a pouquíssimo tempo, não ter mais recurso para continuar com o compromisso de pagar a atenção à saúde para todo mundo. E aí sim, vale a pena o pessoal de suspeitar e dizer, ele pode desaparecer antes de poder pagar o que se compromete a fazê-lo. O banco deixa sempre claro, eu não estou me propondo com essa reserva a fazer uma contribuição para pagar a despesa de saúde. Só estou mandando que é o meu 4,5 que eu tenho responsabilidade hoje. Se a gente aceitar o 4,5 dentro da lógica de arrecadar 7,5, estaremos aceitando receber um déficit. Algum de vocês aceita déficit para poder ser pago? Eu não consigo enxergar ninguém que aceite isso. O que eu preciso é discutir, como a gente já falou outras vezes, sustentabilidade da CACI passa por discutir um custeio que remunere todas as despesas, que dê para pagar todas as despesas de saúde e ainda formar uma reserva para que a gente possa fazer os investimentos para implantar o modelo de atenção integral à saúde.
em todo o Brasil e para todo colega do plano de associado. Qualquer coisa que não caminhe nesse sentido pode ser discutida. Só não pode ser dito que essa é a solução para a CACI, porque não é verdade. A gente pode ajudar o banco, pode debater, desde que ele atenda a todas as reivindicações. E que reivindicações são essas? São novas? Não. Nós entramos no banco tendo a garantia de que a CACI atende aposentados e da ativa até o final das suas vidas. Que nós vamos contribuir com base na solidariedade. Que se tiver déficit, vamos dividi-lo também com o banco. Que nós vamos garantir que a gente contribua sempre para ter o atendimento para todo mundo. Não estou pedindo nada, estou pedindo a manutenção do que foi pactuado como a gente chegou. A questão da provisão, volto a afirmar, ela não está vinculada a garantir ou não recurso para a CACI para poder pagar as despesas. É um interesse do banco que eu entendo que na mesa negocial só se chega a acordo quando eu busco meus objetivos atendendo a preocupação do outro, mas não vendendo gato por lebre, dizendo que esse fundo passando para cá garante a sustentabilidade da CACI, porque não é verdade. A proposta do banco de repassar para a CACI a sua provisão não estaria ferindo direitos adquiridos? Veja bem, a proposta por si só não significa nenhum rompimento contratual nem de direito adquirido, porque a responsabilidade do seu direito adquirido, qualquer que seja a solução, continua sendo do banco. E quando a gente fala de direito adquirido, temos que deixar claro que não é para todos os associados da CACI. Na realidade, você tem razão no seguinte: quando nós, funcionários mais antigos, tomamos posse, era obrigatório para a gente tomar posse que a gente aceitasse ser associado da CACI. E por isso, isso faz parte do nosso contrato de trabalho, e se algum dia o banco disser não sou mais responsável, entendo que você tem razão. É um descumprimento. Os funcionários do Banco do Brasil, oriundos da nossa Caixa e do BESC, pedem isonomia para se filiarem à CACI. Quais os direitos que eles estão reivindicando com isso? Maria José, os colegas que hoje são do banco, oriundos do BESC e da nossa Caixa, eles nos seus planos de saúde, no Economy, na FUSESC, eles já estavam vivendo uma situação em que eles têm direito ao plano de saúde com participação do banco, mas enquanto são da ativa. Quando eles se tornam aposentados, alguns têm a contribuição do banco só de 1% em alguns planos, e em outros planos eles têm que se autopatrocinar, pagar a cota pessoal e patronal. O banco não participa com a necessidade que os planos de saúde têm para poder arcar com os gastos com eles. O que eles pedem é que, já que agora também sou funcionário do banco, eu quero ter o meu plano de saúde patrocinado, tanto quando eu estou na ativa, como quando eu estiver aposentado. O que eles querem é o direito de poder garantir para o resto da vida ter um plano de saúde, que é a CACI, a maior autogestão do mercado e referência para todas as demais autogestões. Isso é importantíssimo e nós devemos nos orgulhar pela CACI que temos. Em 1944, colegas se reuniram e criaram uma CACI, cujo cerne tinha que os queridos dos meus colegas eram meus queridos. E os meus queridos eram queridos dos meus colegas. Isso é solidariedade. E nós vemos a eficácia desse ato generoso. A CACI veio até agora. A CACI veio de lá até agora, enfrentando dificuldades, ataques. E hoje nós temos, no seio do funcionalismo, muitos dizendo que tem que cobrar por dependente, o banco fazendo uma campanha avassaladora e as pessoas confusas, inclusive desprezando esse sentimento bom que é a solidariedade. O que você acha disso, Amaral? Excelente pergunta. Esse é um debate que é impressionante como rola fácil em todos os lugares onde a gente chega, mas não resiste aos debates quando a gente começa a falar. Pra você ter uma ideia, é o seguinte, para a gente ter uma ideia do que significa a discussão da solidariedade ou não. A solidariedade é só uma forma de rateio do total da despesa. Para a gente entender a diferença que faz, eu vou dar um exemplo aqui. O meu exemplo eu e minha esposa podemos ir ao domingo com nossos 2 filhos a um restaurante e meu irmão com a esposa dele e os 4 filhos. Seremos 10 pessoas no restaurante. Ao vir a conta para nós podemos combinar de dividir por 10 pessoas. E aí vamos dividir por 10 pessoas, a conta vai ser paga e vai ser justo. Mas pode ser que meu irmão me proponha o seguinte: olha, não é melhor a gente dividir por prato? Meus 2 filhos são pequenos, dividiram um prato.
E a gente pode dividir por isso, pelo prato. E a conta também vai ser paga, mas vai ser de uma forma diferente. Também podemos combinar que só pagam os filhos maiores de 18 anos. E a conta também vai ser paga, dividido diferente. Pode ser também que a gente diga, vamos dividir nós dois? E podemos dividir nós dois e a conta vai ser paga. Em nenhuma dessas formas deixou de ser pago o consumo de todos que lá estiveram. O problema é que quando a gente começa a propor dividir por cabeça, que são 10, meu irmão que ganha menos que eu, pode ser que seja necessário que no próximo final de semana ele diga, vou deixar meus filhos em casa com a empregada e só vou eu almoçar com meu irmão. E a conta no restaurante vai ser paga. E não tem problema nenhum para pagar. O problema é que se nós tivermos decidido que queremos esse almoço para poder fazer com que nossas famílias se vejam mais, que os meus filhos convivam com os primos, pode ser que aí isso eu não consiga. Porque não conseguindo ele pagar, ele vai ter que tirar da sala. A proposta do risco de uso, que é pagar por quem tem mais gente ou pagar por quem gasta mais, traz essa preocupação para nós. Nesse caso que a gente está falando, trazendo agora para a CACI, eu posso chegar e dizer, todos vão contribuir, sabendo qual é a projeção da despesa global, todos os participantes e seus dependentes, nós vamos dizer, precisamos de 3, 4 ou 5% de contribuição nossa, mais um tanto do banco. Ora, por faixa salarial, quem ganha 3 hoje, pagando 3%, está pagando R$90. Quem ganha 4 mil, está pagando 120. Quem ganha 5 mil, está pagando 150. O percentual é o mesmo para todo mundo e cada um usa de acordo com a sua necessidade, garantindo que todos, quando precisarem, poderão estar tendo acesso ao atendimento médico. Se eu quiser fazer por quantidade de pessoas, só para a gente fazer para efeito de raciocínio, vamos usar os números de 2014. Em 2014, o custo total da CACI foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 418 mil pessoas, entre participantes e dependentes. Isso daria um custo para cada uma das pessoas de R$ 4.130 ano, ou seja, R$ 344 por mês. Quem é casado, 688. Quem é casado e tem um filho, já vai para 1.300 e 1.032. E que para quem tiver casado com 2 filhos, 1.376 para 4 pessoas. Mas se esse cara ganha 3 mil, eu estou falando quase 50% do salário dele. Se a gente chegar e for fazer essa discussão, não tem problema, a conta vai ser paga, mas talvez para o pessoal de menor salário signifique que ele vai ter que escolher, eu tiro minha mulher do plano ou eu tiro meu filho do plano. E eu não consigo que todos tenham acesso. Algumas pessoas podem virar e dizer, então não vamos dividir pelo número de pessoas, vamos dividir pelo risco de uso. O risco de uma criança usar o plano é pouquinho, é só consulta. Um risco de uma pessoa de meia idade já é diferente, pode ter um infarto, pode precisar de uma cirurgia, ele acaba gastando mais. Mas o menor custo desses é o plano CACI Família. E no plano CACI Família a gente tem que o custo para quem tem até 18 anos é R$ 266 por pessoa. Porém, o colega aposentado, que tem mais de 58 anos, por pessoa pagaria R$ 1.596. Só ele e a esposa daria R$ 3.200. Será que o cara que ganha 4, que ganha 5, que ganha 6, pode pagar R$ 3.200 só para o plano? Ou a gente vai dizer para ele que um fica no plano e outro sai, a sua esposa fica fora? Essa é uma questão fundamental para a gente debater. O plano por solidariedade prevê que todo mundo paga o mesmo percentual do seu salário, ganhando pouco ou ganhando muito, mas usando toda vez que precisa. É a forma da conta ser paga, sim, porém de uma forma bem mais leve para todo mundo. Cabe a cada um fazer os comparativos e depois você vai poder encontrar esses comparativos também no site da ANAB e das outras entidades. Como se dá o processo de consulta para a mudança estatutária? Olha, muito oportuna essa pergunta. A gente ouve o pessoal dizer aí, eu estou com medo das entidades que estão na mesa poderem debater e na calada da noite assinarem um contrato com o banco para que possam aprovar uma medida que não atende ao interesse de todos os funcionários e de todos os associados da CACI. Não tem a menor chance de isso acontecer. Por que que não tem?
porque o estatuto da CACI não muda por acordo em mesa de negociação. A gente está buscando a negociação porque a regra para poder mudar o estatuto da CACI é faz-se uma proposta, aprova-se ela na diretoria da CACI, aprova-se ela no Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo não aprova. Quando aprova, ele aprova a consulta ao corpo social. O banco tem que aprovar e depois, em plebiscito, todos nós vamos aprovar. Não há um termo a ser assinado, há um resultado do plebiscito a ser proclamado. Foi aprovado. Então a CACI muda o seu estatuto e registra no registro de documentos. Nós não precisamos, então, estar com medo do que está rolando. É que o processo, para evitar de fazer 10 tipos de consulta, a gente procura sentar na mesa, debater o que é interesse de uma parte e da outra, e até a gente chegar num desenho que todos possam acreditar que é o melhor possível, é que a gente vai pegar essa proposta que todos acreditariam ser o melhor possível e a submeteríamos para os órgãos institucionais da CACI, para que ele possa aprovar a consulta. E nós, quando consultados, é que vamos votar sim ou não. Então, essa perspectiva de como funciona, é possível que alguém traia e faça, essa possibilidade não existe. Todo mundo, se achar que foi traído, é na hora do voto votar não. E todos nós vamos ter espaço no período de votação para defender uma proposta ou contra ela, porque normalmente é só uma proposta que vai ao debate. Mas nesse momento eu particularmente estou muito tranquilo. Todas as 5 entidades que compõem a mesa, CONTRAF, CONTEC, FAAB, a FBB e a ANAB, estão indo para a mesa com uma proposta única e estão saindo da mesa com mensagem única para todos os funcionários. E diversos comentários que depois é legítimo cada um colocar, que preocupação que tem, qual que não tem, por onde acha que deveria desdobrar ou não. Esse é o nosso desafio, fazer o debate com a maior transparência e dar total informação para todos os associados. Acompanha o debate. Tem polêmica? Tem. Tem gente que acha que é prioritário isso, que a prioridade é outra, mas é essa a discussão que precisa ser feita. Não se eu quero ou não quero pegar o fundo do banco. É o que eu preciso para ter a CACI com receita suficiente para pagar a conta de todos os ativos e aposentados e ainda formar reserva para fazer os investimentos, para implantar um modelo preventivo que vai fazer com que a elevação do custo da saúde para nós seja muito menor do que quem tem o regime aberto.